Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente nos feitiços, que vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. entregamos cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. boa noite, paz e bem. Boa noite, Pai. Como é duro para nós não ver o Juarez ali, né? Mas ele está com Deus, né? Está com Deus. Hoje, no Evangelho, no finalzinho do Evangelho, a gente ouviu Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo, né? Para nós cristãos, para nós, comunidade Voz dos Pobres, principalmente, para cada filho dessa comunidade que aqui está e os que vão ouvir depois este anúncio, é necessário entender essa frase de Jesus, assumir essa frase de Jesus e não buscar outra coisa a não ser o cumprimento dessa frase. No mundo tereis aflições. É inevitável o cristão passar por tribulações. É inevitável, ele vai passar por tribulações, por perseguições, mas coragem, o Senhor Jesus disse, porque nós recebemos de Deus uma paz diferente da paz buscada fora de Cristo. A paz buscada fora de Cristo, a paz do sossego, a paz da tranquilidade, a paz da segurança, não é a nossa paz, não é a que queremos, não é a paz de Cristo. A paz de Cristo é uma paz que nos inquieta, que nos movimenta, que nos faz ir de encontro com quem sofre, que não nos deixa sossegado enquanto alguém sofre. Está do lado dos marginalizados, está do lado dos descriminalizados, está do lado daqueles que sofrem, daqueles que buscam e clamam pelos seus direitos, por justiça, né? Se configurar com Jesus é tudo isso, é aceitar que no mundo nós vamos ter aflições. Tem um canto bonito da comunidade que diz que amar sem medo de perder, né? Amar para valer, sem medo de perder. E não querer se proteger da dor, e por isso eu não amo muito porque sei que vou perder, por exemplo, um irmão doente, né? Que a nossa história sempre passa por capítulos assim, né? De irmãos que acolhemos, muito doentes e que amamos intensamente e que logo vão para o céu, né? Mas devemos amar assim mesmo, intensamente, sem medo de sofrer depois da perda. Amar enquanto dá tempo. Amar enquanto se pode amar. Amar enquanto Deus nos dá a graça de amar. Não desviar. Não se desviar, não cansar de amar. Enquanto há tempo, amar. Quantas vezes eu pude sentar com o Juarez ali e conversar, e às vezes por pressa não parei. Como me arrependo, né? Ainda nessa reflexão, peguei um trecho de uma carta do Papa Francisco, Evangelii Gaudium,
parágrafo 198. O Papa nos diz assim: por isso, desejo uma igreja pobre para os pobres. Estes, os pobres, têm muito para nos ensinar. Além deles participarem do senso da fé, eles nas suas próprias dores conhecem Cristo sofredor. É necessário que todos nós nos deixemos evangelizar pelos pobres. Veja que o Papa não está falando necessário que a gente vai evangelizar os pobres. Ele está falando necessário que a gente se deixe evangelizar pelos pobres. A nova evangelização, continua dizendo o Papa Francisco, é um convite a reconhecer a força salvífica da vida dos pobres e colocá-los no centro do caminho da igreja. Somos chamados a descobrir Cristo neles, não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também ser seus amigos, escutá-los, compreendê-los e acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. Então o Papa está dizendo, não basta apenas ser voz dos pobres, não basta apenas emprestar nossa voz às suas causas, é necessário ser amigos, criar vínculo, amar sem medo de perder, correr risco, amar de verdade, vestir a camisa, escutá-los, compreendê-los, aprender com eles. A vida dos pobres nos desafia todas as nossas seguranças. A vida dos pobres desafia essa loucura desse consumismo que nós vivemos. A vida dos pobres é um profetismo contra essa busca desenfreada por dinheiro, por ter e poder, e conquistar isso e conquistar aquilo, e fazer isso e depois fazer aquilo. E os pobres profetizam com sua vida simples, às vezes deitado numa cama, como era o caso do Juarez, como ainda é o caso do Flávio, do Julinho, de tantos outros irmãos que nós temos. A dona Neide, tão lindinha, né, a dona Neide? Você viu ela na missa, ela fica cantando glória, ali ela quase não se mexe, mas a mãozinha ela mexe, e ela canta o glória na missa. Isso é o Evangelho. Isso é um ensinamento. Não se precisa muito para ser feliz, para ser de Deus. A paz verdadeira está nisso, em Deus. Essa paz que o mundo promete, a paz do sossego, a paz da segurança, essa não é a nossa paz. Essa paz não dá paz. Essa não é a paz de Cristo. E um pronunciamento do Papa Francisco aos cardeais do dia 15 de fevereiro de 2015. O Papa refletia sobre a passagem de Levítico 13. E o Papa dizia a diferença entre servir a Deus e servir a lei. O Papa dizia a diferença entre seguir apenas as leis de Deus e ser amigo de Deus. É muito diferente. Muito diferente. Seguir as leis de Deus, qualquer pessoa escrupulosa pode fazer. Pelo menos na frente dos outros pode fazer, né? Mas ser amigo de Deus é outra coisa. E o Papa, refletindo a passagem de Levítico 13, onde a lei de Moisés dizia que se uma pessoa foi encontrada com lepra, né, Papa, deve ser considerado maldito. Em Levítico 13 está escrito. E está escrito que por essa pessoa ser maldita, porque tem lepra, ela deve ser excluída da comunidade. Isso está escrito em Levítico. E colocada numa região longe da cidade. E quem tocar essa pessoa
também fica impuro. Está escrito em Levítico. E quem tocar essa pessoa também tem que ficar para fora da comunidade, para não trazer aquela impureza para os, entre aspas, os puros. Jesus contraria tudo isso. Jesus toca o leproso. E Jesus conhecia muito bem a lei. Jesus toca o leproso. Jesus beija a face do leproso. Jesus vai morar com os leprosos. Jesus jantava na casa de Lázaro, leproso. Ele não veio abolir o Antigo Testamento, mas levá-lo à perfeição, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E o Papa disse assim sobre essas passagens com os cardeais, citando uma passagem do Evangelho, onde um leproso pede a cura para Jesus, em Marcos 1, de 40 a 41. Senhor, se quiseres, podes purificar-me, disse o leproso para Jesus. Compadecido, Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: eu quero, fica purificado. A compaixão de Jesus, aquele padecer com o outro que sofre, levava Jesus a se aproximar de cada pessoa atribulada. Jesus não se retrai, antes, pelo contrário, Ele se deixa comover pelo sofrimento e necessidades do povo, simplesmente porque Ele sabe e quer padecer com quem padece, porque possui um coração que não se envergonha de ter compaixão. O Papa continua dizendo assim, isso é muito forte. Em Marcos 1,45 está escrito que Jesus já não podia mais entrar abertamente numa cidade. Ficava fora, em lugares despovoados. Isto significa, diz o Papa, que além de Jesus curar o leproso, Jesus tomou sobre si também a marginalização que a lei de Moisés impunha ao leproso. Ele não teme o risco de assumir o sofrimento alheio, mas paga por inteiro o seu preço. Então o Papa cita que depois que Jesus começou a tocar os leprosos, ele não podia mais também entrar nas cidades, porque pela lei judaica ele tocou um leproso. E Jesus não teme assumir isso. Ele toca o leproso e ele assume as consequências. Então, se eu não posso ficar abertamente nas cidades porque eu toquei no leproso, então eu fico fora das cidades. O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, 45, diz assim, que Jesus ficava fora em lugares despovoados, para não atormentar a consciência, entre aspas, dos justos, dos puros, daqueles que julgam os outros, que se consideram melhores que os outros, os cidadãos de bem, né? Como gostam de dizer hoje, né? Cidadãos de bem. Jesus, ao contrário, Jesus assume a cruz do outro. E em cima dessa reflexão do Papa, eu trago para a nossa comunidade isso. O missionário não pode ser olhado diferente do que um pobre é olhado. Porque para a sociedade de hoje também os irmãos de rua são impuros, são pecadores, são abandonados por Deus. São pessoas que não têm fé e por isso que estão ali. São vagabundos, como dizem por aí. Então nós devemos também ser julgados assim pelo mundo. Nós não devemos querer ser bem recebidos pelo mundo aí, enquanto os nossos irmãos não são. Quando alguém vê um missionário, ele tem que ver em nós a figura do irmão de rua, tem que incomodar. Tem que incomodar. Quando vê a gente fazendo pastoral com carroça, tem que incomodar. Quando vê o Eli que faz pastoral de carroça e estaciona a carroça dele na porta da igreja, é isso mesmo, Eli. Tem que incomodar. Tem que mostrar que nós somos um com eles. Nos hospitais os pobres são discriminados. Quando eles entram já são olhados com desprezo. Então quando entrar um missionário, eles têm que olhar da mesma forma para nós.
para mim olham assim. Vi olhando assim para a irmã Salete naquele dia que nós fomos lá, né? E assim devem olhar para o missionário, porque o missionário tem que brigar pelos pobres. Quando vê um missionário de marrom, tem que ver o pobre e saber que ali é a mesma coisa. Como eles dizem, é gente da mesma laia. Nós assumimos isso, nós vestimos essa camisa, nós estamos configurados a esse sofrimento. Nós não só emprestamos aos pobres a nossa voz, como diz o Papa, somos amigos deles, somos a família deles. Então, se o irmão que nós levamos no hospital não é bem recebido, nós vamos lutar por ele. Nós não vamos se envergonhar e lavar nossas mãos como fez Pilatos e deixar que o tratem mal, para eu também não ser confundido com essa gente, né? Nós somos com eles. Somos com eles. O Papa pede uma igreja que tenha o pobre no centro do seu caminho. Acabei de ler aqui, Evangelii Gaudium 198. O Papa pede que a igreja tenha o pobre no centro do seu caminho, no centro, e que deixe de lado as falsas seguranças. E essa semana, antes de ontem, o Papa fez uma oração e pediu que os fiéis do mundo inteiro rezem para que ele fique cada vez mais pobre. O Papa Francisco pediu isso antes de ontem. Peço aos fiéis do mundo inteiro que rezem para que eu, Papa Francisco, fique cada vez mais pobre, para ficar cada vez mais parecido com Cristo. O Papa pediu isso. Quem está indo na contramão disso, está indo na contramão do Papa, na contramão da igreja, na contramão de Cristo. O Papa pede, e assim eu encerro a nossa reflexão, o Papa pede uma igreja pobre com os pobres. Por isso que devemos ser também, e isso é nosso quarto ponto de carisma, terceiro ponto de carisma, ser profeta dos pobres. Profetizar o lugar deles na igreja, o direito deles na igreja, ser confundido com eles. Aqueles seguranças das igrejas do centro da cidade precisam se incomodar quando vê um missionário. Eles precisam saber que quando tem um missionário dentro da missa, eles não vão poder tratar mal o irmão de rua que entra ali. Isso dentro e fora da igreja. A nossa figura tem que refletir essa voz, essa amizade que temos com os irmãos. O Papa pede uma igreja pobre com os pobres. E eu acredito que isso é um chamado, e aqui o Papa falava aos cardeais, mas não só aos cardeais, mas a todos nós. Eu acho uma grande vergonha num país como o nosso. Num país como o nosso, de tanta pobreza. Eu acho um grande contra-testemunho um cardeal da igreja viver num palácio, enquanto muita gente vive na rua. Isso é minha opinião pessoal. Isso me envergonha como católico. Tem alguém para lavar sua roupa, tem alguém para dirigir seu carro, tem alguém que paga a sua conta, tem alguém que paga a luz, tem alguém que paga a água, alguém que faz a compra, que não sabe quanto custa um quilo de feijão. Isso não é uma igreja pobre com os pobres. E o Papa pede e chama atenção exatamente nisso. O Papa agora todos os dias ele só almoça no refeitório com os funcionários que limpam o Vaticano. Todos os dias. O exemplo está vindo de lá, é necessário então que seja seguido o exemplo. E quanta gente deve estar odiando o Papa Francisco, né? Porque não querem sair do seu comodismo, porque está fácil assim. Está fácil andar de carro pago pela diocese, com gasolina paga pela cúria, está fácil assim. Não se anda de ônibus, não se anda de metrô, não sabe o que o povo sofre, depois é fácil. Discurso, o povo está cansado. Isso não é o cara da voz dos pobres que está dizendo, é a voz do Papa. É o pedido do Papa para a igreja.
E não é uma crítica destrutiva, mas construtiva, é um apelo à conversão. Porque se nós não falarmos, voz dos pobres, se nós não falarmos, as pedras vão falar. Quem é livre não deve ter medo. E que venha as consequências. Que venha. Que Deus mande a cruz que Ele quiser para nós. Não vai vir uma mais pesada do que a gente pode carregar, porque Ele conhece a fraqueza dos nossos ombros. Que venha para nós a cruz que o Senhor quiser. Mas é o apelo claro do Papa. Como eu fico triste quando eu fui à Santa Missa de posse de um pároco, que eu não vou dizer o nome dele por respeito ao sacerdócio de Cristo. Mas a primeira providência que ele tomou na sua paróquia, assumindo uma paróquia, e eu estava na missa, a primeira coisa que ele falou: eu como pároco vou primeiro mexer no mais importante, na parte da economia da paróquia. Nós vamos fazer uma reunião e nós vamos acertar as contas da paróquia, um conselho para cuidar do dinheiro da paróquia, um conselho que vai cuidar da conta da paróquia, vamos ver quem vai assinar os cheques da paróquia. Eu não saí da missa em respeito a Cristo, que estava mais humilhado que eu no sacrário, escutando aquilo de um pastor da igreja, de um homem que deveria se preocupar. Eu vim para essa paróquia aqui para buscar as ovelhas que estão afastadas. Eu vim aqui para ouvir a confissão, para ver quem está faltando comida na sua casa, para arrecadar uma cesta básica para você. Eu quero ser pastor, quero ter cheiro das ovelhas, como diz o Papa. O pastor tem que ter cheiro das ovelhas. Então a voz dos pobres tem que ser sempre essa voz profética. Essa voz que anuncia, não de forma destrutiva, não de forma de uma crítica infundada, mas que reflete, que ressoa a voz do Papa. É o que o Papa está pedindo. É o que ele está pedindo. Então que assim, durante essa semana, com essa perca grande que nos aconteceu de perder o Juarez, né? Mas que a vida dele durante esta semana e para sempre ilumine também a nossa vida quando nós formos tentados a reclamar das coisas, né? Lembrar de quantos anos o Juarez ficou deitado na caminha aí, olhando para essa parede, né? Eu acolhi o Juarez, eu tinha 22 anos de idade. Eu estava fazendo pastoral, encontrei ele na Avenida Rio Pequeno, quase morto, pele e osso. Peguei no colo, levei para minha casa. Naquela época eu não tinha casa de acolhimento, né? Tinha 22 anos, hoje já estou com 25, né? Levei para minha casa, cuidei das feridas dele, dei banho, levei para o hospital, morou um tempo na minha casa. Teve uma época que morava 6 irmãos de rua na minha casa. Eu, a Vanessa, o Israel era pequenininho, 6 irmãos de rua. Não tinha casa de acolhimento, eu acolhi em casa. Depois, o Tóio não lembra, né, dessa época, eles eram criança ainda. E nós cuidávamos, e quanto que eu aprendi com o Juarez, né? 20 anos de amizade, né? 20 anos de amizade. Quanto eu aprendi e quanto nossa comunidade deve aprender. Não só com o Juarez, mas com os que hoje estão conosco e aqueles que ainda Deus vai nos mandar. Encerro dizendo que a gente, filhos e filhas da comunidade, não perca tempo. Não deixe para depois, né? Conversar com aqueles que Deus coloca. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu vim aqui, eu não vim cumprimentar o Juarez, cumprimentei ele, mas a hora que eu fui embora eu falei, vou ir direto, porque eu tinha que ver um serviço, e quando eu vim conversar com o Juarez, ele demorava a conversa. Por que eu não fiquei? Né? Por que eu não fiquei? Né? Ensinamento de Deus para nós. E o sábio, né, diz um ditado chinês, aprende com os erros dos outros. Então aprendam com o erro do vosso pai, né? Fundador de vossa comunidade, e não cometam esse mesmo erro. Dê sempre atenção, pode ser a última vez, dê sempre atenção aos irmãos que nós acolhemos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.